Recentemente, o Paulo Guedes citou uma tecnologia que tem a ver com o mercado das criptomoedas, que é a blockchain, informando que ela pode ser utilizada para rastrear bandidos em questões de crimes digitais. Então vamos comentar a respeito desse ponto. E será que criptomoedas só tem ponto positivo? Será que o uso da blockchain pelo governo, pelo Estado, é algo que vai ser bom para a nossa vida? Então vamos entender exatamente isso no vídeo de hoje. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Deixa um like aí para você dizer para esse algoritmo que o trabalho que a gente faz aqui é algo positivo. E também gostaria de te convidar a acessar o nosso grupo da Dexalote no Telegram, tá? Vai ser o primeiro link que tá aí na descrição. Eu me voluntariei como representante da Dexalote, que é uma corretora descentralizada aqui no Brasil, então não estou ganhando um centavo para isso. Aliás, não é uma corretora brasileira, tá? Então eu gostaria de te convidar aí para o grupo lá no Telegram. Dá uma força entrando aí, porque basicamente minha função é chamar pessoas aqui para a Dexalote e eu também estou trabalhando com a tradução de alguns artigos, enfim. É uma corretora que trabalha na rede Avalanche, como eu gosto bastante desse projeto, do projeto Avalanche, da rede, enfim. Então eu estou trabalhando nessa divulgação como voluntário, tá? Pode ser, né, que se de repente tiver um resultado muito bom, eles me efetivem. Então, né, tô te pedindo essa força, entrar lá no grupo e tudo, tá bom? E a gente conversa por lá. Bom, agora tendo dito isso, vamos aí ao nosso vídeo, tá? Então, o Paulo Guedes, o ministro da Economia Paulo Guedes, ele participou de um episódio no Flow Podcast, lá com o Igor e mais um outro convidado, e ele falou a respeito da grande vantagem da tecnologia blockchain, que essa tecnologia permite rastrear bandidos em crimes digitais. E realmente o que ele disse faz total sentido, tá? Para quem não sabe, a blockchain é uma tecnologia que funciona como uma espécie de livro-caixa, tá? E eu vou resumir grosseiramente aqui como ela funciona. Então, basicamente, é um conjunto de blocos de informações. E cada bloco possui informações do bloco anterior e do bloco posterior. Então, qualquer tipo de alteração, mudança que seja nesse bloco pode fazer com que, aliás, fará com que essa mudança, modificação, enfim, fique extremamente evidente. Então, basicamente não tem como você fraudar a blockchain, tá? E tendo esse registro online, sempre você vai estar diante aí da possibilidade de ter um registro com extrema fidelidade. E tanto é que o grande trunfo do Bitcoin não é nem necessariamente o próprio Bitcoin, mas é a tecnologia na qual ele trafega, que é a blockchain. E para ainda facilitar, a blockchain é como se fosse a estrada e Bitcoin o carro, mais ou menos isso, tá? Bom, eu vou ler um trecho aqui da matéria do portal do Bitcoin, falando a respeito disso. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou a tecnologia blockchain como interessante em entrevista para o Flow Podcast e ele destacou o papel que o registro digital aberto e descentralizado pode ter no combate a crimes digitais e também falou sobre a iminência da criação no Brasil de uma moeda digital de Banco Central, CBDC, que é a sigla em inglês, o chamado Real Digital. O assunto da blockchain surgiu na conversa após um dos entrevistadores perguntar sobre como o governo iria lidar com crimes com roubo de celular e movimentação de dinheiro via Pix, abre aspas. No caso da criminalidade digital, nós vamos ter que mergulhar nisso. Existe uma tecnologia muito interessante que é o blockchain. E segundo ele, o uso da blockchain permite rastrear criminosos e o dinheiro usado em golpes digitais. Bom, e daí a gente começa a entrar numa questão bem interessante, pessoal, porque todo mundo só fala muito bem do Bitcoin, das criptomoedas, da tecnologia blockchain, e no fim das contas, tudo isso são ferramentas. Então, o martelo, se você quiser, você pode pegar esse martelo e bater num prego, mas na hora da raiva, se você vê uma ação
acontecendo, de repente o cara chega lá e vai infligir-lhe dor, ou pior ainda, tirar a vida de um ente querido na sua frente, você está com o martelo, você taca ali um martelo no fulano, pode acontecer, né? O martelo não foi feito para isso, ele é apenas uma ferramenta. Na verdade, ele foi inclusive desenvolvido para pregar, para bater em algum lugar, né? Agora, você pode bater, infelizmente, em outro ser humano, ou você pode bater no prego. Só que daí a forma como cada um vai usar é de responsabilidade de cada pessoa. Por exemplo, o artefato que dispara projéteis, né, cápsulas com projéteis que os policiais usam e também os bandidos usam, enfim, e também outras pessoas utilizam, você pode utilizá-lo apenas para defender a sua propriedade, enfim, como você também pode usar para tirar a propriedade de alguém. Então, tudo isso são ferramentas, você pode usar da maneira com a qual você quiser, né? Então, a tecnologia blockchain é a mesma coisa, é uma ferramenta excepcional. Só que a blockchain na mão do governo vai fazer um estrago. E aqui, gente, não é questão de ser Lula ou Bolsonaro, é questão de ser Estado, tá? Entendam que eu não estou fazendo comercial nem para um nem para outro, não estou colocando nem para um lado nem para o outro essa situação, tá? Daí você pode falar assim, mas não foi o Lula que falou disso. Mas o Instituto Lula já deu várias palestras aí a respeito de tecnologia blockchain, NFT, eles falam sobre criptomoedas, embora o próprio Lula não faça. Então ambos os governos têm aí um ponto de vista relacionado à tecnologia blockchain e governo, tá? E o meu ponto aqui é em relação o Estado como um todo utilizando tecnologia blockchain. Hoje, tá? Atualmente, a gente já tem registro em cartório sendo realizado com tecnologia blockchain. A gente tem também certidão de óbito, certidão de casamento e vários outros tipos de registro que são usados a partir de tecnologia blockchain. Então, no fim das contas, é uma tecnologia que tem uma utilidade muito boa, né? Imagina só que legal, você ter os seus dados em blockchain, daí você tem só um número de documento, aquele número já vale para o país todo, ou de repente vale a nível internacional. É uma vantagem muito grande, né? Só que aí é que tá o problema, aí que, como disse minha mãe, aí é que a porca torce o rabo. Por quê? Quando você está utilizando o dinheiro, basicamente o Estado tem como ter acesso ao que você usa, ele tem como saber quanto você tem, onde você gastou, ele tem como bloquear o seu dinheiro até tirar o dinheiro da sua conta. Mas até então existem processos jurídicos para que isso seja então realizado. E com o implemento do Pix, assim como da tecnologia blockchain, justamente você terá um registro extremamente rápido e eficaz para que o Estado saiba exatamente o que você está fazendo e como você está fazendo. Então eu acredito que em um futuro próximo, toda a nossa vida ela será rastreada e catalogada via tecnologia blockchain. Um amigo meu, Temístocles, ele fala que a China é um tubo de ensaio para o que vai acontecer no mundo todo. Então as coisas acontecem lá, tem o resultado, né? E baseado nisso o resto do mundo adota. Então lá você já tem câmeras com identificação facial que monitoram cidades 24 horas por dia. Inclusive, na época do Coringa 18, quando estava mais em auge esse assunto, eles chegaram a instalar câmeras para monitorar as pessoas, e em alguns lugares até câmera dentro das casas das pessoas, porque eram lugares que eram perigosos, né? A passagem, muito provavelmente a câmera seria roubada se ficasse lá no meio da rua. Então eles chegaram sim a instalar câmera dentro da casa de algumas pessoas. Então essas câmeras elas têm um sistema de identificação facial e eles têm ao mesmo tempo um programa de score social. Então, você atravessou a rua fora da faixa, você não vai ser preso por isso, mas você vai ter uma pontuação de score menor. E como que esse score seria analisado? A gente poderia começar a fazer programas governamentais. Por exemplo, quem tem um score social muito baixo não tem acesso a tais benefícios. Até então,
Para quem já é contra o Estado, muito provavelmente essa pessoa tem uma postura de independência em relação ao Estado. Ela não quer auxílio estatal, ela não quer usar a saúde provida pelo Estado, ela não quer usar a segurança provida pelo Estado, ela prefere fazer sua própria segurança, ela prefere pagar pelo seu próprio serviço de saúde, enfim, ela prefere independência. Só que tem alguns tipos de ações que são proibidas pelo Estado. Aí a gente começa a ter um problema. Por quê? Até então, você pode optar por, se você acontecer um roubo na sua casa, igual, por exemplo, quando eu fui assaltado, né? Entraram na minha casa, levaram tudo alguns anos atrás. Eu poderia optar em não ligar para a polícia, não fazer boletim de ocorrência, né? Eu posso optar por isso. Mas eu posso optar em eu mesmo ir atrás da bandidagem? Eu mesmo recuperar minhas coisas? Eu trocar pipoco com os bandidos? Eu não poderia fazer isso, tá? Na verdade, dentro de alguns aspectos até poderia, mas no geral não, tá? Basicamente eu não posso fazer isso pela legislação brasileira. Então, o que acontece? Você pode ser impedido de acessar certos serviços do Estado, ao mesmo tempo que você não pode acessar por conta própria outros serviços. Vamos supor, você quer ter um registro de algo que é liberado pela prefeitura. Só que não é que você realmente quer aquele registro, é que você não pode fazer aquilo se a prefeitura não deixar. Só que a prefeitura não te dá subsídio para você fazer aquilo, ela não está te dando dinheiro, você está fazendo do seu próprio bolso. Então a gente começa a ter um problema muito sério, porque esse score social pode começar a atrapalhar a nossa vida. Ainda que não tenhamos um serviço de score social, que é o extremo lá da China e tudo, né? A gente ainda assim podemos ter as nossas ações registradas, né? Desde o momento que a gente nasce, já tem certidão de nascimento e certidão de óbito, né? Então, documentação toda a nossa vida e transações financeiras podem ser registradas pelo Estado utilizando a tecnologia blockchain. Então, volto a dizer, a tecnologia blockchain é algo ruim? Não, ela é apenas uma ferramenta. Só que a maneira com a qual o Estado pode utilizá-la é que vai ser algo ruim. E eu penso que tanto o ponto de vista do governo PT, quanto do ponto de vista do governo PL, né, que é do Bolsonaro, ainda assim, ambos vão querer ter esse registro de informações ali, tá? Até porque a direita não é o contrário de esquerda. A direita, digamos que é o meio caminho entre o extremo oposto da esquerda. Eu digo isso porque a esquerda ela visa ter um Estado forte, tá? Um Estado forte, com um modelo, com uma espécie de padrões que você paga impostos ao Estado e o Estado faz uma espécie de redistribuição. Já a direita, ela quer algo idêntico a isso, só que com menores obrigações e com maior independência em certos pontos para os empresários. Agora, o extremo oposto da esquerda, eu sei que a palavra extrema não é a direita. O extremo oposto é o libertarianismo, que é justamente a ausência do Estado. Então a tecnologia blockchain pode ser utilizada para catalogar e registrar toda a nossa vida e com isso perderemos privacidade. As pessoas, elas são acostumadas a não quererem privacidade, a não gostarem de privacidade, muito pelo contrário, elas são incentivadas a gostar de mostrar sua vida, né? Você tem aí incentivos como, por exemplo, o Big Brother Brasil, em que tem lá pessoas dentro de uma casa com as intimidades expostas a todos. Você tem aí redes sociais com pessoas tirando fotinhas para cima e para baixo, ganhando likes, como o Instagram. Você tem videozinhos de dança, olha só, aquela pessoa faz uma dancinha, olha só que coisa, não sei o que, com milhões de seguidores, e no fim das contas, quem é que quer privacidade no meio disso tudo? São pouquíssimas pessoas que realmente querem, não só querem, mas dão valor à privacidade. Então é uma coisa assim que estamos sendo gradativamente doutrinados a não gostar de privacidade. E por que isso acontece? Porque em determinado momento nós teremos diante de nossas vidas a escolha. E essa escolha vai ser a privacidade em troca de uma suposta segurança. Ou, necessariamente, ter a sua privacidade e, ao mesmo tempo, estar, entre aspas, em um ambiente inseguro.
Então, mas todas as transações são catalogadas, registradas. Não, mas daí é para a sua segurança. Mas tem câmeras em todo lugar com identificação facial e tudo. Isso daí não é legal, pô, vai ficar sabendo para onde eu vou? Não, mas daí é para sua segurança, caso aconteça algum problema, enfim. Marcos, mas por que eu vou ter importância para o governo? Eu que sou uma pessoa de tantos anos, eu trabalho como médico, trabalho como advogado, eu sou um engenheiro, eu sou um atendente, sou recepcionista, um call center, eu sou um digital influencer, sei lá. Para que eu terei importância para o Estado, né? Por quê? E a grande questão não é exatamente você ou eu. A grande questão é o controle como um todo. Entende que, de maneira individual, eu não tenho importância para o Estado ou para essa grande elite. Você também não tem importância, cara. Quem vai ter importância são grandes figuras que muitas vezes são atores dessa própria situação toda. E a gente não está nem sabendo. Entende? Presidente lá dos Estados Unidos, se ele não for apenas um grande ator, alguma importância ele tem aí para essa grande elite, né? Talvez alguns políticos aí, talvez Edward Snowden aí, que vazou a documentação, né, lá dos Estados Unidos, que comprovou categoricamente que os Estados Unidos vigiam o mundo todo através dos cabos submersos e tudo mais. Então, não temos importância, mas o que importa para eles é o controle como um todo. Tá certo? Então, antes de ir embora, inscreva-se aí no canal, ative o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso. De verdade, isso ajuda bastante. Muito obrigado, pessoal. Até mais.